que é a primeira aula da semana 13, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre séries de potências. Esse vai ser o assunto principal aí da aula, né? E a gente vai resolver a lista, a segunda lista do módulo 2, que fala exatamente sobre essas questões aí, tá bom? Então vou lembrar vocês, a gente está aqui no Moodle, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lista e principalmente sobre essas duas aulas aqui, ó. A aula de Taylor que nós vimos na aula passada e essa aula sobre série de potências que a gente vai fazer um pequeno comentário hoje, como é que isso daqui acontece, tá bom? Então essa é que é a ideia aí de fazer. Essas aulas estão gravadas, estão todas lá, com todos os detalhes, vocês podem voltar lá, tirar dúvida, etc, né? Hoje a gente vai fazer um comentário mínimo necessário para a gente resolver a lista. Então vejam, o assunto principal hoje vai ser séries de potência, isso que a gente vai ver. E qual é a motivação para a gente fazer isso? Nós já falamos das séries de Taylor, etc, né? Onde é que ela aparece dentro do curso de equações? Aparece com a seguinte motivação. Essa equação que está aqui é chamada equação de Hermite, né? E a novidade dela é que o coeficiente de x, duas linhas, é 1, o coeficiente do y é 2 lambda. Professor, Oi, pois não. rapidinho, aqui não está aparecendo compartilhamento. Se o senhor Ah, estiver compartilhando, peraí, desculpa. Oi. Perdão, só um minutinho. De fato, você tem toda a razão. Eu esqueci comecei sem compartilhar a tela com vocês, né? Ok. aí agora sim. Agora vocês estão compartilhando. Eu estava falando o seguinte, desculpe. Estava falando que aqui no Moodle, né, nós estamos falando sobre nós vamos falar hoje sobre a aula essas duas aulas, e elas estão com todos os detalhes lá gravadas, então vocês vão poder ver sem problema nenhum. Hoje nós vamos fazer um comentário mínimo para a gente conseguir resolver a lista, tá bom? Essa aqui é a ideia. E o comentário mínimo é o seguinte. Agora vocês estão vendo aí a equação de Hermite, né? Da aula 27, essa aula aqui que a gente vai falar hoje, né? E a diferença dela com as equações anteriores é que o coeficiente de y, duas linhas, é constante, o coeficiente do y é 2 lambda, é também constante, esse lambda é só um parâmetro, mas o coeficiente do y' é 2t, é um coeficiente variável. E com as técnicas que nós aprendemos até agora, a gente não tem como resolver essa equação. Essa é que é a questão. O que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos introduzir uma nova forma de resolver equação diferencial. E exatamente como o Laplace, aqui vai acontecer o seguinte. No Laplace a gente tinha resolvido com coeficientes constantes, mas quando a entrada que era descontínua, a gente não sabia bem resolver. E o Laplace lidava bem com essa situação. E não só lidava bem com essa situação, como lidava bem também com a situação anterior, que era contínua aí, né? É uma coisa muito parecida que nós vamos ver agora. Nós vamos introduzir as séries de potência para resolver esse tipo de problema, e a gente vai ver que com a série de potências a gente não só resolve os anteriores, como resolve também esse daqui, né? Então a motivação para a série de potências é essa daqui, olha. Você começa tentando solução na forma de um polinômio. Aqui o grau 5 foi só de brincadeira, né? Podia ser qualquer outro grau, mas você tenta então uma solução disso daqui com um polinômio. O polinômio é legal porque quando eu multiplico a derivada por t, eu continuo com um polinômio, né? Essa é que é a ideia importante aqui. Mas aí quando eu faço as contas, eu percebo o seguinte, que a derivada o polinômio é de ordem 5, a derivada é de ordem 4, a derivada primeira, e a derivada segunda é de ordem 3. E aí você somar e manipular esses polinômios de graus diferentes não dá muito certo. E aí tem uma pergunta
bem curiosa, né? Quando que os graus de todas essas coisas seriam iguais, né? A ideia então é radicalizar, né? E fazer uma soma infinita. Aí deixa de ser polinômio, claro, né? Mas a vantagem é o seguinte: se for uma soma infinita, quando eu derivar, vai ter tantos termos quanto na própria função. E se eu derivar duas vezes, também. Aí tudo vai ficar mais fácil. Então a gente vai tentar uma solução desse jeito aqui. E essa é a primeira série de potências que vai aparecer aí. E é por isso então que a gente introduz essa série. Tá legal? Aí a gente vai ver, a gente vai estudar bastante hoje, introduzindo essas séries. A gente tem as relações de recorrência, e tendo as relações de recorrência, a gente obtém os candidatos à solução, né? É claro que o problema principal de tudo isso é a convergência, ou seja, se essa soma infinita que a gente está fazendo aqui, né, faz sentido, porque para ser uma soma infinita, primeiro tem que ser um número esse resultado, né? E o ponto aí, então, é esse, ó. Em geral, né, você pega uma série de potências e diz que isso daqui são as somas parciais. Você soma uma quantidade finita. Para cada potência, você faz uma soma diferente. E aí você estuda o limite dessa soma quando o n vai para infinito. Quando o n vai para infinito, você tem então uma soma infinita. E é isso que faz sentido na soma infinita de coisas, né? Essas somas que estão aqui. Ok. Aí, é claro, vai aparecer um problema importante que a gente vai discutir logo a seguir, um problema de sinal dessas somas, etc. Mas eu acho que agora a gente já pode ir lá para a lista e a gente resolver e comentar essas coisas lá na lista, tá bom? Então vamos lá, eu vou voltar aqui um pouquinho, até aqui eu acho que está tudo bem, né? Vocês estão acompanhando aí direitinho. Vamos voltar para a lista agora, e como sempre, a gente vai, né, voltar a lista, comentando a lista com o maxima que está do lado de cá, tá bom? Então são 4 questões. Essa primeira fala de séries de Taylor, unicidade, a gente já vai fazer. Essa daqui vai ser a principal questão que a gente vai resolver. Mas primeiro, vamos fazer um comentário sobre a questão de número 3, porque ela fala sobre esses problemas de convergência, de sinal, etc. Tá legal? Então vamos começar com a seguinte observação. Vamos começar com uma série famosa chamada série harmônica, onde tudo aqui são somas que estão aqui, ó. Tudo aqui está a soma, né? Deixa eu colocar de cá também. Essa daqui é uma soma. Essa aqui é a soma dos inversos, né? 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, etc. Isso aqui é conhecido como a série harmônica. Harmônica porque, se você pensa que 1 é a frequência da nota fundamental, né? Quando você divide o comprimento da corda na metade, você aumenta a frequência em 1/8. 1/8 é que vai ser aí a parte importante desse negócio, ok? Então isso daqui por isso que é chamado série harmônica, né? Também aqui, olha, quando você pega 1/3, vai ser uma coisa que é harmônica com a nota do lado de cá, tá legal? Então por isso é que chama série harmônica essa parte daqui. E a questão importante é saber se essa série converge, ou seja, se existe o limite disso com o n tendendo para infinito. E aqui tem uma curiosidade sobre essa série, que é a seguinte: você faz uns experimentos computacionais e começa a somar essas coisas. O computador soma isso com uma quantidade fantástica de termos, né? Aí você soma, se você for até 100 milhões de termos, 100 milhões, essa soma ainda é menor do que 20. Para essa soma passar de 20, você tem que ir perto de 300 milhões. Então você diz, poxa, não é possível, essa série deve convergir, né? Essa soma deve se aproximar de alguma coisa. Mas é uma dica errada. É uma dica errada pelo seguinte:
Tem um teste de convergência que a gente viu lá anteriormente, é o teste da integral. Para que a série convirja, a integral imprópria também tem que ser convergente. E se você olhar, essa função aqui, olha, né, está relacionada com a função 1 sobre x, ou 1 sobre t, se você preferir com a variável t. E aí, então, isso aqui é 1 sobre t, né? Essa soma está majorada pela integral de 1 até 8, por exemplo, aqui, né? Da função 1 sobre x dx. E essa integral dá o ln. Então, se você somar até o 8, dá ln de 8 menos ln de 1, que é 0, fica ln de 8. Se somar até 1 sobre 20, dá o ln de 20. E se você somar de 1 até infinito, vai dar o limite aí com ln tendendo a infinito, que diverge. Uau! Então, no fundo, essa série aqui diverge, né? Ok? Então, essa aqui é a questão importante. O limite vai para mais infinito. Aliás, tem uma questão importante aqui, né? Os termos dessa série são todos positivos. Então, quando você passa da primeira, né, a soma parcial 1 para a soma parcial 2, você aumenta. Passa para a soma parcial 3, aumentou. Então, a sequência das somas parciais é crescente. E aí só tem duas alternativas para uma série que é assim, em que ela é monótona, né? Nesse caso, ela está sempre aumentando. Ou ela é limitada superiormente e converge, ou ela é ilimitada superiormente e, portanto, não converge. Esse aqui é o exemplo de uma série que é ilimitada superiormente, é monótona, né? As somas parciais estão aumentando, mas ela vai para mais infinito. Ok. Agora, esse critério de que, né, as somas são sempre crescentes é porque o sinal é sempre positivo. Quando os sinais são negativos, dá um problema complicado. E é isso que a gente vai fazer com esse exemplo daqui, olha, né? A gente vai considerar uma série alternada. O que significa uma série alternada? Que a gente vai colocar aqui os sinais de menos, né? Deixa um de mais, passa o outro para menos, passa o outro para mais, o outro para menos, né? O outro para mais, e assim por diante, mais, menos, mais, menos. Aí aqui agora a pergunta é, será que essa série converge? Essa aqui é a pergunta, né? Então a gente vai definir isso daqui, ó. Vai definir o AJ como sendo essa expressão, menos 1 elevado a j mais 1, e fazer a soma parcial, olha, né, dos AJs na variável j, com j variando de 1 até n. Está aqui a soma que está aí nesse negócio. E aí a gente pode testar todas essas coisas, né? Por exemplo, quem é a soma parcial 1? É essa daqui, ó, é igual a 1. A soma parcial 2, aí você vai somar as duas primeiras, né? A soma parcial 3, você vai somar isso mais 1/3. Aí se você somar mais 1/3, vai dar esse valor. E assim por diante. É bom a gente sempre verificar, né? Por exemplo, com 8 termos, que é o que a gente tem aí, olha, né? Com 8 termos vai dar esse número. É um número um pouco, né, diferente, mas é essa soma. Tá legal? E a gente quer saber se isso aqui soma, se não soma, etc. Então vamos lá. Vamos verificar o seguinte. Qual é o problema dessa série? É que os termos mudam de sinal. Mas se você considerar só as somas, as reduzidas pares, né? Essa daqui, as reduzidas de ordem par, elas formam uma sequência não decrescente. Olha que legal. Eu vou considerar a soma desses dois primeiros. Essa é a soma parcial de ordem 2. Deu esse número. A soma parcial de ordem 4 vai ser essa anterior mais isso daqui, ó. E isso daqui é positivo, porque 1/3 menos 1/4 é positivo, né? Então o S4 é maior do que o S2. Também o S6, ó. O que vai ser o S6? Vai ser essa anterior mais esse pedacinho que é positivo. Então as séries pares, né, as das somas pares, formam a série crescente.
Uau, e aí a gente usa aquele argumento principal, né? Se eu tenho uma sequência monótona, nesse caso, não decrescente. Não decrescente significa que não diminui, né? Ela só permanece igual ou aumenta. Nesse caso, de fato, ela está sempre aumentando. Então, só tem duas chances para essas somas parciais pares, somas pares parciais, né? Ou elas são limitadas superiormente e convergem, ou elas são ilimitadas superiormente e divergem. Vamos ver agora o outro lado das reduzidas de ordem ímpar. O que vai acontecer aqui com as reduzidas de ordem ímpar? Aliás, vamos ficar aqui um pouquinho nas de ordem par e fazer aqui como é que a gente pode ter uma ideia de que essas séries convergem ou não. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz lista aqui no computador. Então esse make list faz a lista dos termos que estão do lado de cá, né, dos termos daqui, com esse índice e o índice variando de 1 até 10. Então eu vou fazer duas listas aqui. Ó. A lista desses números, né, essa lista aqui vai ser a lista trivial, vai ser 1, 2, etc. até 10. Mas vou fazer uma segunda lista. São essas somas parciais com i variando de 1 até 10, para saber como é que são essas séries aqui, essas somas parciais. Vamos fazer, tá aqui, olha, né? Então a primeira é 1, 2, 3 até 10, mas a segunda já é interessante, né? Essa é a soma parcial de ordem 1, soma parcial de ordem 2, soma parcial de ordem 3, de ordem 4, até a de ordem 10, que é essa daqui, essa última daqui. Tá legal? Essa daqui é assim. E aí a gente pode plotar os gráficos disso daqui, como está aqui no desenho. Ó. Aqui no desenho está ilustrado, essa aqui de baixo são as somas parciais de ordem par. Ops, elas vão estar aumentando. Como é que a gente faz esse desenho? A gente escolhe a opção Discrete, que é, né, uma coisa discreta. Aqui a gente coloca quais as abscissas do lado de cá. Então é essa lista daqui, ó. E eu vou ilustrar só as pares, tá vendo? 2i, né? Com i variando de 1 até 10. Então só as pares. E nas ordenadas eu vou colocar também só as somas pares, com i variando de 1 até 10. Vou escolher o estilo como sendo ponto e a cor como sendo o vermelho. Né? Quando eu faço isso, olha só que legal. Tá aqui o plot, ó. Aqui está o S2, aqui está o S4, aqui está o S6, e elas estão sempre aumentando. De fato, isso aqui não mostra, mas indica que elas estão aumentando. O que mostra de fato que elas estão aumentando? É quando a gente vem aqui, né, pega, por exemplo, da S2 para S4 e observa que a diferença entre elas é positiva, e isso vale para todas as ordens. Isso então é que mostra. Tá legal? Então tá bom, tá tudo direitinho aí. Agora vamos olhar de ordem ímpar. A de ordem ímpar é curiosa, né? A primeira de ordem ímpar é essa daqui. Ok. A segunda de ordem ímpar é essa daqui. A terceira de ordem ímpar é essa daqui. Né? Perdão, isso aqui. Então aqui é a primeira, né? A segunda, né? E a terceira de ordem ímpar. Como é que a gente compara isso, né, para mostrar que ela é, de fato, agora vai ser uma coisa decrescente. Decrescente. De fato, quando eu passo dessa, né, para essa daqui, ó, para a segunda ordem, né, eu tenho essa daqui, eu estou pegando e vou pegar dessa daqui e somar alguma coisa. Oi, perdão. Oi, aqui tá com a... Deixa eu fazer a de ordem ímpar aqui. O que está acontecendo? A de ordem ímpar, a primeira de ordem ímpar é essa daqui. Essa é a primeira de ordem ímpar. Da primeira de ordem ímpar, eu vou fazer para a segunda. A segunda de ordem ímpar vai ser isso daqui, olha, né? Somando isso daqui. Então eu estou subtraindo meio, né? A primeira de ordem ímpar vai ser essa daqui. Vamos ilustrar para ver como é que ela funciona do lado de cá. De novo, eu vou fazer o mesmo gráfico dessa, só que agora com os ímpares, certo? Para mostrar que ela diminui. Então aqui eu faço ímpar,
Aqui a gente vai usar um comando chamado into_sum, que a gente vai ver já como é que funciona. Para fazer o ímpar, olha só como é que acontece. Aqui eu tenho a primeira ímpar, o S1. O S3 vai ser esse daqui, ó. O S5 vai ser esse daqui. O S7 vai ser esse. O S9 e assim por diante. Esse, então, são essas que estão ilustradas aqui. Então, elas estão diminuindo daqui do tempo. Tá bom? Então, tá aí a expressão, né? Agora, o curioso é o seguinte, como é que a gente explica isso aqui direitinho aqui dentro? Olha que truque melhor para a gente ver. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar esse sinal de menos em evidência. Vou colocar esse sinal de menos em evidência. Quando eu coloco o sinal de menos em evidência, fica assim, né? Para ficar certo. Então, eu não mudei nada. Então, dessa primeira para a terceira, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando isso e subtraindo uma coisa positiva. Ah, perceberam? Eu estou subtraindo uma coisa positiva. Então, eu estou diminuindo. É por isso que aqui, olha, aparece primeiro essa e depois essa, porque eu diminuí as coisas. Estão vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou passar para a próxima ímpar. Eu vou colocar o sinal de menos em evidência. Vou colocar o sinal de menos em evidência e vai ficar assim, ó. E vai ficar assim. Então, do que eu tinha antes, eu ainda estou subtraindo mais esse. E assim também aqui nesse último. Eu vou colocar o sinal de menos em evidência, né? E aí, então, do anterior, eu vou subtrair uma coisa positiva. Uau, então essa daqui vai começar a diminuir. Puxa, está aí uma porção de comandos novos e ideias boas, né? Então, finalmente, olha só. A ideia aqui é o seguinte, olha, né? Usar os itens anteriores para concluir que essa sequência das pares é limitada superiormente. Então, é assim. A ideia é mostrar que essa aqui é uma sequência crescente, mas é limitada superiormente. Limitada superiormente. De novo, nós vamos fazer aqui agora aquele argumento bem interessante. Eu vou tirar esses sinais daqui, ó, né? Ok? Para a gente voltar a brincar um pouquinho com essas questões aqui. Isso aqui ficou mais, esse aqui tira o sinal, né? Esse daqui ficou assim, esse daqui volta a ser mais, e esse daqui ficou assim. Ok. Vamos mostrar que as reduzidas de ordem par são limitadas superiormente. Reduzida de ordem par é essa daqui, ok? Essa primeira. Depois eu vou pegar essa segunda reduzida de ordem par, que é até aqui. Se vocês observarem, olha só, essa primeira reduzida de ordem par é menor do que a ímpar até a terceira ordem. Uau! E a de ordem par até o 4 é menor do que a ímpar seguinte, que somou alguma coisa. E a outra ordem daqui, ó, é menor do que essa que é de ordem 6, é menor do que a de ordem 7. Então, você vai ter sempre o seguinte, a soma parcial aqui, olha, essa é sempre menor ou igual que essa correspondente. Essa é sempre menor ou igual que essa. Essa é sempre menor ou igual que essa. Essa é sempre menor ou igual que essa. E essas aqui, olha, são todas menores do que a primeira. Ah, então é tudo menor do que a primeira, que é 1. Poxa, então essa é menor do que essa e essa é menor do que 1. Assim por diante. Então todas são menores do que 1. Então ela é limitada superiormente, essa soma daqui. E aí, por ser limitada superiormente, ela converge. Esse é um critério super importante que está lá na primeira aula sobre a completude dos reais, né? Não é verdade para as frações, mas para os números reais, toda sequência não decrescente, limitada superiormente, como está ilustrado aqui, né? Essa aqui sempre aumenta e tem um limite superior, então ela tem que convergir, né? Essa aqui é a ideia. E também vale para sequências não crescentes, as que não aumentam, né? Ou permanecem iguais ou diminuem. Se elas forem limitadas
inferiormente, então elas vão ser convergentes também, né? Ok? Então, de novo, olha, vamos ver aqui agora a série das ímpares, essa primeira daqui. Essa primeira é maior do que a par. Por quê? Porque eu subtraí. Vamos pegar a terceira ímpar, né? Segunda ímpar, de ordem 3. Ela é menor do que a de ordem par seguinte, que vai até o 4, porque eu tirei isso. Aqui no desenho, diz essa primeira é maior do que essa daqui. Essa segunda é maior do que essa daqui. Essa terceira é maior do que essa daqui. E assim por diante. Aqui está bem claro, né? Se eu pegar de ordem 5, a de ordem 5 vai ser menor do que a de ordem par até a ordem 6. Por quê? Porque eu subtraí essa quantidade. Então, cada uma dessas, né? Essa daqui é maior do que essa. E essa é maior do que a primeira de cá. É maior do que meio. Poxa, então todas elas são maiores ou iguais que essa primeira daqui. Então ela é limitada inferiormente e, portanto, existe o limite dessa daqui. Uau! Então tá aí um raciocínio super sofisticado, né? Para a gente usar aquele critério que é o critério de convergência principal que a gente usa. Sequências monótonas limitadas. É daí é que as coisas vêm. E por último, como é que a gente conclui que essa sequência monótona converge? Essa sequência alternada converge. A gente vai ao seguinte, olha, esse limite aqui existe, das pares. O limite das ímpares também existe, né? Aliás, a gente pode até fazer aqui um teste, né? Olha só, um teste de São Tomé, né? Que não demonstra, mas sugere, né? A questão de demonstrar ou não no computador é complicada, porque a gente viu, a gente tinha lá uma série com 100 milhões, né? A soma pequena, e apesar disso ela diverge. Então tem que ter um cuidado aí com essas coisas. Mas a gente vai ver se a S par, essa daqui, é sempre menor do que a ímpar correspondente, e a ímpar correspondente é menor do que 1. Vamos ver aqui o raciocínio. Isso aqui é verdade. Aí eu ponho 100 termos, somando 100 termos. Continua sendo verdade. Eu venho aqui até o 100, ela é menor do que o 101, e o 101 é menor do que 1. Né? E se eu colocar agora de 1000, né, também continua menor do que 1. É uma indicação, não é verdade, mas é indicação. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a ímpar que está de cá, essa ímpar vai ser maior ou igual que essa, e essa vai ser maior ou igual que a primeira aqui, que é o meio. Então vamos lá, ó. Vamos pegar o 11 primeiro, né? Só o 11, que é o ímpar, é maior do que meio. Né? Faz o 101, continua maior do que o meio. 1001 continua maior do que meio também. Então essa aqui é a ideia. Tá legal? Ok. E por último, como é que a gente mostra que os dois limites são iguais? O SP das pares é igual ao SI das ímpares. É simples, né? Porque as somas parciais, uma difere da outra por esse termo daqui, olha, né? E esse termo daqui, né, voltando lá em cima, né? Esse termo daqui é esse, olha. Quando eu faço o J tender a infinito, isso daqui vai para zero, né? Porque isso aqui é a menos do sinal é 1 sobre J, né? Então você vem para cá, esse daqui tende a zero. Então quando eu passar o limite aqui, esse limite vai ser igual a esse, porque esse daqui é zero. Tá bom? Essa aqui é a ideia do que está acontecendo aí, né? Então o limite existe e está certo. Qual é a moral da história aqui? A moral da história é o seguinte, olha, quando a série muda de sinal, dá problema, né? Okay? A gente contorna nesse caso, mas aí a gente vê que não dá para fazer um raciocínio igual a esse toda hora, né? Mas nesse caso foi possível usando o artifício aí de ser positivo, negativo, negativo. Então, em geral, o que você faz? Você estuda, ao invés para estudar o sinal, você pega tudo em módulo, tudo em módulo. Se em módulo ela converge, então você diz que ela é absolutamente convergente. Isso está aqui na nossa aula, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Depois da gente falar sobre o problema do sinal, etc.,
Aliás, aquele exemplo está todo feito aqui na aula, com todos os detalhes, né? A gente chega à seguinte conclusão: olha, o problema do sinal não dá para resolver toda hora. Eu vou estudar convergência em módulo. Então você diz que ela é absolutamente convergente, se em módulo ela converge. Se ela converge sem o módulo e diverge com o módulo, você diz que ela é condicionalmente convergente. E o que a gente acabou de mostrar aqui em cima é que aquela série alternada é condicionalmente convergente, né? E aí é muito mais difícil estudar a convergência assim. Então o que a gente vai apelar é só para essa daqui, ó, essa convergência aqui em módulo. E aí tem esse lema que é importante, que diz, olha, se ela for absolutamente convergente, se em módulo ela convergir, então ela própria converge. E é isso que a gente vai usar daqui para frente. Sempre convergência em módulo, né? Porque sem o módulo, a gente viu, as coisas ficam condicionalmente convergentes e tudo fica mais complicado. Tá legal? Então essa é que é a moral da história aí que a gente vai fazer, tá bom? Ok. Deixa eu dar uma paradinha, dar um tempinho aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo bem? Podemos passar para outra questão? Ok. Professor, Pois não, Arthur. eu tenho uma dúvida, se dá para fazer essa questão de outro jeito? Eu tinha pensado em separar em duas somas, a soma só dos ímpares e só dos pares, mas eu não sei se como muda a forma de fazer, eu não sei se dá para argumentar até o final. Não, mas você fez certo, somou só os pares e só os ímpares, não foi? Não. Sim, aí a soma SN é a soma dessas duas somas. Ah, é a soma dessas duas. Não, mas tá certo. Não, não, entendi. Você vai pegar o termo A0, ou A2, A4, etc, né? Só os, entendi. Não, mas aí tá complicado porque você não sabe fazer, porque aí você vai fazer a diferença entre elas, é que vai ser a soma das duas, né? Sim, mas aí é um pouquinho mais complicado. Pode ser possível sim. Tenta fazer para ver se, né? O critério que você tem que usar é o que nós argumentamos aqui, ó, de que se você manter sinal, né, de sequência monótona e limitada superiormente, aí funciona. Eu acho que no seu caso pode ser possível, desde que você mostre que os termos pares, a soma dos termos pares é limitada superiormente. Esse é que vai ser o ponto importante aí. Se você conseguir mostrar assim, o restante funciona, né? Se você também mostrar que a soma dos termos ímpares, né, vai ser limitada inferiormente, aí é que vai ser o ponto delicado. Mas se você mostrar, aí a diferença entre as duas também funciona. Tá bom? Tá ok? Vamos lá então. Valeu. Vamos para o outro então, que agora é nós agora vamos voltar e falar um pouquinho sobre a questão de número 1. A questão de número 1 é mais uma curiosidade sobre a unicidade da fórmula de Taylor. A brincadeira é o seguinte: faça você o que fizer. Se você conseguir exprimir alguma coisa como uma série, essa série tem que ser a série de Taylor. Essa é que é a brincadeira que nós vamos fazer aqui, né? E aí a gente começa com essa série. Essa é uma série geométrica, é uma série super famosa. Ela está muito bem estudada, modéstia à parte, né? Muito bem estudada, que eu digo, estudada em detalhe, né? Lá naquela primeira aula, é um dos primeiros exemplos, você vai somar a série o seguinte, né? O termo seguinte é o anterior vezes a razão, que nesse caso é x. E lá foi mostrado que o raio de convergência dessa série é esse. Então você vai estudar isso aqui primeiro em módulo. Em módulo você vai ver que se o módulo de x for menor do que 1, ela converge. Então ela converge com x entre menos 1 e 1 estrito, mesmo tendo sinal aqui, né? Por exemplo, se for menos meio, eu fizer isso daqui, vai ser uma série alternada, né? Mas vai convergir e assim por diante, né? Ok. Então, como é que é a história da unicidade? A brincadeira é aquela.
Se você fizer qualquer jeito e conseguir expressar como uma série, aquela série é a série de Taylor. Então, essa daqui ilustra a seguinte situação, o termo A. Se você tiver uma série como essa, você pode derivar termo a termo, e a derivada termo a termo vai ser a série dessa daqui, ó, tá certo? Então, por exemplo, se eu derivar esse lado de cá, vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo, 0, né? Menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dá 1 sobre a de baixo ao quadrado. Sobre a de baixo ao quadrado. E aí, então, essa série fica 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E aqui vai ser a série correspondente. Se você derivar, nx elevado a n menos 1 vai ser a série dessa outra de cá. Uau! Então, você pode derivar termo a termo essa igualdade, pode integrar termo a termo essa igualdade, desde que você esteja dentro do raio de convergência. Então, aqui a brincadeira é o seguinte, olha só, o que foi feito aqui? Foi feito o seguinte, primeiro derivou, depois substituiu por o x por 2x, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que fica essas coisas nessa conta. Eu vou resetar o computador, né? E vou ver aqui a série de Taylor dessa expressão que está aqui, olha, 1 sobre 1 menos x. Eu vou fazer o Taylor na variável x com 0 até 4. Então, vão ficar 5 termos aqui, né? Vamos ver, esses 5 termos é exatamente, né, os primeiros 5 que aparecem aqui na série. Está aí a soma de Taylor desse negócio daí. Então, eu vou agora, então, definir isso daqui, essa função, como sendo essa soma do x elevado a n, com ele variando de 0 até infinito. N variando de 0 até infinito. Então, está aqui o f, essa soma, é esse lado de cá, ó, eu defini assim, ok? E aí eu vou fazer agora a derivada dessa função. A derivada dessa função vai ficar essa daqui, olha, né? Vai ficar essa daqui, ó. A derivada n, que multiplica x elevado a n menos 1. Deriva termo a termo, ok? Ok, então tá certo. E aí agora eu vou substituir o x por 2x, para ver o que fica aqui nesse negócio. Quando eu coloco isso, olha aqui, ó, eu vou avaliar o anterior com x igual a 2x, tá certo? Aí vai ficar essa expressão, ó. No fundo aqui é 2x elevado a n menos 1. Tudo isso vezes n, vezes n. Se você comparar com isso daqui, o vezes n está aqui, o 2x elevado a n menos 1 está aqui, mas tem um 2 complicando aqui, olha, né? Esse 2 veio do seguinte, caso você tivesse invertido a ordem dessa brincadeira, se você tivesse primeiro colocado x igual a 2x aqui e feito a derivada, apareceria a derivada da interna, que é essa daqui, ó, a derivada do 2x. E aí pareceria certo, mas não é certo porque a ordem é diferente, né? Você não pode inverter essa ordem. Então esse termo está errado, e está errado por causa desse 2 aí. Esse 2 está assim. Ok. Agora vamos ver o seguinte. A gente viu que essa converge para o módulo de x menor do que 1. Agora, essa que está aqui é essa anterior, onde o x foi substituído por menos 2x ao quadrado, tá vendo? Menos 2x ao quadrado. Então, qual é a série dessa função? É só colocar aqui, ao invés de x, menos 2x ao quadrado. Tá certo? Aí vai estar aqui, né? Ok? E aí eu quero saber agora qual é a convergência dessa série. Ora, a convergência dessa série, já que eu sei que essa daqui é para módulo de x menor do que 1, vai ser quando 2x ao quadrado em módulo for menor do que 1. 2x ao quadrado, não módulo de x menor do que 1, mas quando isso daqui for menor do que 1. Então, quando eu resolver, né, resolver isso daqui, olha, eu vou fazer o 2x ao quadrado igual a 1. Eu vou ter esses dois valores. Então, no fundo, vai ser para módulo de x menor do que 1 sobre raiz de 2. É essa que vai ser o intervalo correto aqui, por causa dessa história, né? Ok. Agora, uma outra coisa. A derivada sexta disso daqui,
né, em x igual a zero é negativo. Em princípio, você podia pensar, eu vou derivar até 6 e avaliar em x igual a zero. Mas você pode fazer um pouco diferente as coisas. Você pode fazer essa brincadeira daqui. Ó. A série de Taylor disso daqui tem a derivada sexta. A derivada sexta vai aparecer da seguinte maneira. Substitui 2x ao quadrado, né, menos 2x ao quadrado por x, coloca aqui e olha o termo de ordem 6. O coeficiente do termo de ordem 6 é a derivada sexta dividido por 6 fatorial. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou pegar a função e substituir o x por menos 2x ao quadrado. Lembra, f é essa soma. Se eu substituir x por menos 2x ao quadrado, vai ficar isso daqui. Vai ficar menos 2 elevado a n, x elevado a 2n. Né? Esse aqui é o termo correto daí. E aí, qual é a derivada de ordem 6? É quando o n é 3. Quando o n é 3. E quando o n é 3, quem é o coeficiente aqui? É negativo. Então, esse item está certo. Tá legal? Esse item aqui está certo. Então, até agora eu fiz derivada, tá. Agora nós vamos tratar com a integral. Ok? Deixa eu pegar o seguinte. Vamos derivar o arctangente. Tá bom? O atan, aqui é o arctangente. Eu vou derivar o arctangente daqui na variável x. Ok. Quando eu derivar o arctangente na variável x, me dá essa expressão aqui. Ó. Tá legal? Essa expressão aqui. E se eu fizer essa expressão, como é que vai ser? É muito parecida com essa, em que ao invés de x, eu coloquei menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Tá legal? Então, puxa, essa função, qual é a série de Taylor dessa função? A série de Taylor é exatamente isso daqui, com o x substituído por menos x ao quadrado. Né? Okay? Então, vai ser essa daqui, ó, né? De fato, vai ficar só assim. Ó. Eu vou substituir por menos x ao quadrado. Essa é a série de Taylor dessa daqui. Ó. Essa é a série de Taylor dessa daqui. Então, se eu integrar essa série de Taylor, eu tenho o arctangente. Eu estou aqui, olha. Eu vou integrar essa série daqui. Quando eu integrar essa série, vai ficar x elevado a 2n mais 1, divididos por 2n mais 1. E mantém esse sinal daqui, olha, né? O sinal dessas coisas. Então, essa daqui é a integral dessa. E essa é a série do arctangente. Uau! Então, tá tudo bem aí, né? A gente pode integrar uma série termo a termo dentro do raio de convergência, claro, né? Ok? Agora, aqui tem um probleminha que ao invés do arctangente aqui, né? Tem um raiz de 2 aqui. Ó. Isso aqui é para a gente ter cuidado com a regra da cadeia, né? Quando a gente diferencia o arctangente de raiz de 2, né, vezes x, né, aparece a mesma de cima, mas aparece multiplicado por raiz de 2, que é a derivada da interna. Então, praticamente, é quase a derivada da anterior, mas tem um raiz de 2 aqui, olha, né? Ok? E aí, qual vai ser a série desse negócio? A série desse negócio vai ser quando eu multiplicar a raiz de 2 vezes o f de 2, que estava lá anterior, né? O 2x ao quadrado aqui. Então, a série dessa função vai ser essa integral aqui. E quando eu fizer essa integral, é praticamente isso que está aqui, olha, né? X elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1, menos 2 elevado a n, mas está faltando o raiz de 2. Então, isso aqui está errado porque está faltando o raiz de 2. Então, essa daqui não está boa. Quer dizer, o recado aqui é o seguinte, olha, não esqueça de derivar a interna, porque pode dar errado. Né? E esse último item é uma brincadeira só. A ideia é o seguinte, a derivada de ordem 2019 dessa função, ela é positiva ou negativa no x igual a zero. Né? O número 2019 aqui
É para intimidar você e dizer o seguinte: olha, não calcule, né, fazendo a conta uma por uma até 2019, porque você vai ficar louco e não vai conseguir. A ideia é muito parecida com essa. É a gente olhar a série de Taylor da função, né, e pegar a série de Taylor da função e ver qual é o coeficiente de ordem 2019. Né, ok? Então a gente vai decompor isso aqui em dois pedaços. O x ao cubo já é uma potência, ele pode ser colocado em evidência. E aqui 1 sobre 1 mais x à sexta é essa daqui, com o x substituído por menos x à sexta. Tá legal? Então eu vou fazer isso, olha. Eu vou substituir x por menos x à sexta lá na série, vou multiplicar por x ao cubo, e ver qual é essa série de potência que está aí. Né? Aqui vale a pena uma brincadeira, a gente vai... Vamos ver por que serve esse into sum que aparece daqui. Vocês vão ver do que funciona. Se a gente não tem esse into sum, aqui eu fiz aqui, olha, né? O x elevado ao cubo vezes isso dá isso. E sem o into sum, repete isso. Então, se a gente coloca o into sum aqui, ele passa para dentro do somatório, né? O x ao cubo passa lá para dentro. Tá bom? Ok. Então, essa é a série que aproxima essa função aqui. Ó. Uau! E tá aí, essa expressão aqui é uma série de potências que é assim. Então, essa daqui é a série de Taylor da função. Uau! E aí, então, a série de Taylor é essa. Qual é o coeficiente aqui de ordem 2019? A gente olha para esse coeficiente. O lado que está de cá é a derivada de ordem 2019 divididos por 2019 fatorial. Né? Okay? Então vamos ver, a gente vai fazer essa brincadeira. Né? Para que n, o coeficiente lá, o 6x mais 3, é 2019. Aí você faz a conta, o n igual a 336. Então, quando o n for 336, isso aqui é x elevado a 2019. E para n igual a 236, isso aqui é positivo ou negativo? Poxa, é positivo, então esse item está correto. Tá legal? Opa, então tá bom, tá direitinho, né? Essa daí é uma curiosidade, diz o seguinte: às vezes alguém perguntou, poxa, será que eu vou ter que derivar tantas vezes? Eventualmente você pode calcular a série de Taylor de uma forma indireta, né? E essa forma indireta é interessante, funciona aí assim. Tudo bem? Ok. Perguntas, dúvidas? Pois não. Oi, estou ouvindo. Essas séries aí, desse tipo aí, essa série de Taylor está centrada em zero, essas tudo todas? centrado em zero. Foi sim, né? Porque quando você centra em outro ponto, fica x menos esse ponto elevado a n, né? Por exemplo, centrado no ponto 1, fica x menos 1 ao quadrado e tal. Então aqui foi tudo centrado no zero. Né? Então você tem razão, tá? Direitinho. Né? Só que esse aí é o que é a definição de série de Maclaurin, então é tipo toda centrada no zero? Isso, a série de Taylor, a série de Maclaurin é a mesma série de Taylor centrada no t igual a zero. Eventualmente você fala a série de Taylor e tal, mas é porque historicamente o Maclaurin descobriu primeiro centrado no zero, né? E depois o Taylor generalizou isso daí. Então historicamente tem a diferença, mas do ponto de vista nosso é sempre melhor falar em série de Taylor, que você não erra nunca. Tá bom? Tá ok. Então vamos lá. Vamos para a nossa última questão, que de fato, eu vou ser franco, é a questão mais importante daqui. Ó. Ok? Então tá essa daqui. E a gente vai ver vários comandos aqui importantes, como é que funciona, etc. A ideia é começar com uma equação muito simples. Nós vamos resolver essa equação usando séries. E é como a gente viu antes, né? As séries resolvem também essas equações. Mas o importante é que elas resolvem muito mais equações do que essa. Mas para começar, vamos começar com essa questão bem simples aqui. Ok? Ok. Então a gente vai começar com essa equação e a gente já sabe quais são as soluções, né? Aqui são essas exponenciais que aparecem aí.
Por que essas exponenciais são as soluções? A derivada da exponencial é ela própria, né? E a derivada segunda também é ela própria. Então, quando eu faço ela menos ela, a derivada segunda menos ela própria dá zero, né? Também o e elevado a menos x. Quando eu derivar duas vezes, a derivada primeira fica menos elevado a x, deriva outra vez é menos menos, né? Volta a ser ela própria, eu substituo daqui. Essas duas formam um conjunto fundamental de soluções e qualquer outra solução é uma combinação linear delas. Então não tem segredo, não tem problema nenhum. Vamos fazer isso usando séries, ok? A primeira pergunta é a seguinte: você vai derivar termo a termo essa série aqui agora, ok? Né? E você vai expressar a série correspondente dessa como sendo uma série desse tipo aqui, ó, onde os BNs estão em termos dos ANs. Vamos ver, essa daqui é a primeira coisa importante, ó. Então, a primeira coisa é a seguinte: vamos zerar lá a memória do computador. Vamos ver como é que funciona essa brincadeira daqui, ó. Eu vou primeiro tirar esse comando e vou só escrever essas somas aqui, né? Você está vendo que ele escreveu na ordem contrária, né? O A0, o A1x, o A2x2, o A3x3, né? Quando você coloca esse power disp em, né, true, significa as potências, o display das potências vai obedecer à ordem correta. Agora sim, então você faz 0, 1, 2, etc. Ok. Então você vai escrever essa série, né? Essa série está escrita aqui, olha, eu vou somar os ANs, x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Tá legal? Aí vai estar a derivada. Agora, quando eu derivar, esse termo aqui desaparece, né? Então, esse termo desaparece e a soma começa do primeiro. E se eu derivar a derivada, quando eu fizer essa derivada, fica o A1. Então, quando eu derivar duas vezes, também o A1 some e fica só essa daqui, né? Derivando duas vezes fica 2A2 e derivar outra vez fica 2A2. Então, é assim, tadinho. Então, eu vou definir aqui, sem muita cerimônia, né? Não vou calcular a derivada nem nada, mas vou escrever, essa é a função y0. Zero porque não tem derivada. E a função y2, y grande 2, porque já é a derivada segunda. A derivada segunda foi essa, né? É n, que multiplica n menos 1, a n, x elevado a n menos 2. E começo com n somando de 2 até infinito. O n somando de 2 até infinito. Por quê? Porque os dois primeiros termos desapareceram na derivada segunda. Então está aqui a derivada desse negócio. Agora o que você quer? Você quer agora somar essas duas coisas, né? Mas para somar tem um problema, que os índices estão complicados, né? Se você fazer aqui o n igual a 0, você vai pegar o A0, né? Então o termo independente aqui é o A0. Agora, qual é o termo independente aqui? É o n igual a 2, né? Se eu fizer n igual a 2, o termo independente vai ficar 2A2. Então, é o 2A2 aqui que eu vou ter que comparar com a 0 daqui. Então, eu tenho que fazer essa brincadeira funcionar. E é por isso que eu uso esse change var. Eu vou mudar o índice de somatório aqui, ó, né? Eu vou fazer n igual a... Aliás, eu vou fazer n menos 2, esse expoente daqui, igual ao novo índice, né? Ou, equivalentemente, n igual a k mais 2. Ou seja, k é n menos 2. Esse é o novo índice. Então, eu vou só mudar o índice do somatório. Eu faço isso com esse change var, que é a mudança de variável, né? A mudança eu vou fazer nessa função. A mudança é essa daqui. O novo índice é esse e o índice antigo é esse daqui. Então é isso que vai fazer. Isso é muito parecido com a mudança de variável nas integrais, né? Elas não mudam o valor da integral, mas ela às vezes simplifica, às vezes até complica, dependendo dessa história. Então quando eu fizer a mudança, né, essa mudança é assim, olha. O que ficou aqui? Ficou n que multiplica n menos 1. Mas o n é k mais 2. Então, isso que está aqui
É K mais 2 que multiplica K mais 1. Isso aqui é K mais 2 que multiplica K mais 1. E aqui está o AN, que agora é A subíndice 2 mais K. E o expoente ficou K. Veja que não mudou em nada essa série que está aqui, né? Se eu fizer K igual a 0, aqui fica K igual a 0, aqui fica a 2, né? Aqui fica a 2. E se eu fizer K igual a 0, fica 2 a 2, que é a mesma coisa, né? Mas a vantagem é que agora esse daqui começou de 0 e aqui começou de 0 também, tá certo? Começou de 0 também. Então agora sim eu vou fazer a diferença entre elas, que é o que está pedido aqui. Vou fazer essa diferença daqui. Então vamos lá, vamos ver como é que os comandos funcionam aqui. Se eu fizer a diferença sem muita cerimônia, né? Uma série menos a outra, vai dar só isso daqui. Tudo bem, aí não tem problema. Agora eu vou fazer esse into sum, que o sinal de menos vai passar para dentro dessa integral aqui. Esse sinal vai passar para cá. Então tá lá, né, o into sum, ficou mais o menos que estava lá. Agora eu vou fazer esse sum contract, né? Eu vou contrair essas duas somas daqui. Então ele colocou tudo sobre o mesmo somatório, tá vendo? Aqui o K igual a 0, aqui o N, mas ele já entendeu e colocou tudo com N igual a 0. Então está aqui o primeiro termo, né, esse que apareceu aqui, e o segundo termo, esse outro que apareceu do lado de cá. Aliás, o contrário, né? Esse daqui é esse termo, né, e esse outro daqui, ó, né, é esse termo que apareceu de cá. Ok? Ficou assim. Agora, eu vou querer pegar o seguinte, dessa soma, só o que está aqui dentro. Só o que está dentro do somatório. Aqui, ó, só esse daqui. Como é que eu faço isso? Professor, só rapidinho. Não pode continuar aí. Eu não peguei, porque ele mudou de K para N ali. Ele fez automático, você percebeu? Mas tá certo fazer isso? Tá certo, você somou. O importante não é se é K ou se é N. O importante é que nem naquelas integrais, né? Integral de x dx ou integral de t dt, é tudo a mesma coisa. Sim. Ótimo. Beleza, obrigado. E aqui o computador foi inteligente, né? Ele, eu já sei que o importante é o índice é o mesmo daqui, ó. Então eu posso somar. Tá legal? Ok. Então vamos agora lá para eu definir essa daqui como sendo a equação 1, né? Ok, tá aqui a equação 1. Aí da equação 1 eu quero pegar essa parte. Então tá aqui, ó. A parte da equação 1 eu vou pegar a primeira parte. Essa daqui. É o que está lá dentro. É o que está lá dentro. Tá legal? Mas ainda não é o coeficiente. O coeficiente é só isso do lado de cá, né? E como é que eu pego isso do lado de cá? Eu pego assim, ó. Eu vou pegar a parte 1, mas a parte 1, o 1 da parte 1. Ok? Esses são os BNs que eu vou querer demonstrar do lado de cá. Tá vendo? Então, os BNs são esses aqui. Então, é isso que está escrito aqui. Eu peguei os BNs, né? Então, a diferença é escrito como a soma desses BNs com N variando de 0 até infinito. Ok. Agora, aqui é que está o grande truque da série de potências, né? Eu vou querer fazer o seguinte, eu vou igualar isso aqui a 0. Então, para essa soma daqui com os BNs ser identicamente nula, todos os coeficientes devem ser zeros. Todos os coeficientes devem ser zero. Então, eu vou fazer aqui, ó, a história, né? Eu vou igualar o BN a 0 e vou isolar isso daqui, ó. Eu vou igualar a 0 e isolar esse fator. É super simples, né? Passa o AN para o outro lado e divide por isso daqui, ó, né? Divide por isso daqui. Então, tá aí que a gente conhece o seguinte. Para esses BNs serem zeros, né? Eu tenho uma relação entre o AN e o AN mais 2. Eles têm que estar relacionados para que isso aqui dê zero. E essa relação é chamada relação de recorrência entre esses termos. Olha que legal, né? Então, por exemplo, se eu conhecer o A0, eu vou conhecer o A2. Uau! E se eu conhecer o A2, eu vou conhecer o A4, né?
E se eu conhecer o A4, eu vou conhecer o A6. Então, sabendo o A0 determina todos os coeficientes pares dessa série. É só dividir por isso daí, né? E não só o A0 determina os pares, como o A1 determina os ímpares. Se eu souber o A1, eu sei o A3. Se eu souber o A3, eu sei o A5. Se eu souber o A5, eu sei o A7 e assim por diante. Então, sabendo o A0 e o A1, eu determino todos os restantes. E qual é a grande vantagem disso, né? Olha, isso bate bem com o que a gente sabia, né? A solução geral dessa equação é uma combinação linear de duas soluções linearmente independentes e tem dois coeficientes livres, né? Uma constante e outra. E é o que está aparecendo aqui, né? Com apenas duas constantes eu determino quem é a solução. Uau! Então o negócio está batendo bastante bem, né? Está aí as relações de recorrência. Agora o último item está isso daqui. Vocês esperem só mais um minutinho, gente. É importante a gente terminar essa coisa. A gente já está no limite, mas vale a pena passar mais um pouquinho só. Vamos escrever essa solução como uma combinação linear de duas outras, onde o y0 é uma série com potências só pares e o y1 é uma série com potências só ímpares. A gente vai aproveitar essa brincadeira e fazer isso daqui. Então eu vou escolher o n igual a 10 como exemplo. É sempre importante no computador a gente ter coisa exemplo, né? E vou fazer a lista dos bn's igual a 0, com n variando de 0 até o n0, que é 10. Vou fazer só a lista disso daqui. Tá legal? Então, se a gente fizer a lista, olha só o que vai acontecer. Isso aqui é o primeiro B0 igual a 0, né? O B0 está em termos do A2. Depois o B1 igual a 0. O B1 aparece o B3. Aí depois o B2 igual a 0. Aparece o B4. E assim por diante. Até o último, em que o B10 vai aparecer o A12 aqui, né? Isso aqui igual a 0. Agora eu vou resolver cada uma dessas equações. Ó. Eu vou isolar o A2 aqui para colocar em termos do A0. Então vou resolver o lim-solve, sistema de equações lineares, né? Eu vou resolver esse daqui, esse sistema, né? E o resultado eu vou escrever como sendo uma lista com os ANs, tá bom? E o n agora vai variar de 2 até 12. Por que de 2 até 12? Porque nesse eu vou isolar o A2, em termos do A0. Nesse, né, eu vou isolar agora o A3 em termos do A1. E assim por diante. Aqui a solução, olha que legal, né? O A2 vai ser isso, o A3 vai ser isso, o A4, etc. Imagina que vocês estivessem calculando na mão quem é o A12, né? O A12 é o A0 sobre esse número que aparece aqui, que é horroroso, né? Então, isso aqui é uma das grandes vantagens do computador. Então, agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o A0 como sendo 1 e o A1 como sendo 0. Tá aqui, ó. Eu vou substituir isso nesse sol, que é a solução que a gente encontrou aqui, né? Eu vou substituir isso daqui. Então, quando eu fizer essa substituição, tá lá, ó, o A2 vai ser meio, o A3 0. O A4 vai ser isso, o A5 0. O A6 vai ser isso, o A7 0, e assim por diante. E agora eu vou fazer isso, olha, eu vou definir o y0 como sendo 1 mais, esse 1 é o A0, né? 1 mais, eu vou substituir, olha, nessa expressão aqui em cima, essa soma do ANx elevado a n, com n variando de 2 até 12, que é o último item que a gente está lá. Então, eu tenho o A0, o A1 é 0, né? Ok. Então, o A0 ficou isso daqui. 1 mais x ao quadrado sobre 2, x à quarta, etc. Só coisas pares. E da mesma forma, eu vou fazer os ímpares. Os ímpares eu vou fazer x mais, porque é o coeficiente do A1. Eu vou fazer o A0 igual a 0 e o A1 igual a 1. Então, tenho aqui a solução y1 e y0. Né? E qualquer outra solução, né,
qualquer outra solução, vai ser a 0 vezes o primeiro, mais a 1 vezes o segundo. Ok? Agora vamos ver como é que a gente plota esses gráficos, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui, ó, o A0 é isso. Eu vou pegar o polinômio de ordem 3 e fazer o gráfico. O polinômio de ordem 3 do A0 é só essa parábola, né? 1 mais x ao quadrado sobre 2, porque o seguinte se anula. E o polinômio de ordem 3 do y1 é esse daqui, ó, porque, né, é um polinômio cúbico, é fácil fazer os gráficos disso daí. Aí se você fizer o gráfico, esse daqui é o y0 e esse polinômio cúbico é o y1. Ok. Agora o finalzinho vocês vão poder fazer aí, o finalzinho é bem simples, é vocês observarem o seguinte, olha, quem é o elevado a x? O elevado a x é tudo isso. E como é que eu escrevo o elevado a x? Como uma combinação linear dessas duas soluções. É só vocês perceberem, né? Aqui está faltando a potência x, que está aqui. Aí vem x ao quadrado. Depois falta a potência cúbica, que está aqui. Então, se eu somar essas duas, eu tenho e elevado a x. E se eu fizer a diferença, eu tenho e elevado a menos x. Então, isso enfatiza o fato de que essas duas soluções, o y0 e o y1, formam um conjunto fundamental de soluções aí para o que a gente está fazendo, tá bom? Vocês vão desculpar, hoje eu passei um pouquinho do horário, mas esse último comentário é extremamente importante e a gente vai usar isso bastante aí nas próximas listas, tá bom? Dá tempo ainda de alguma pergunta, se vocês quiserem. Professor, por que todos aqueles coeficientes vão ser zeros, o x ele não pode assumir algum valor que faça com que tudo aquilo se anule? Essa é uma pergunta gozada, né? Uma pergunta assim que todo mundo se faz, porque podia acontecer de um coeficiente um não anular o outro, né? Mas aí você pensa nas derivadas. Se um daqueles coeficientes for diferente de zero, a derivada também vai ser diferente, e aí você tem a questão, puxa, a derivada é diferente de zero, ela é a derivada positiva ou negativa, a função é crescente ou decrescente, e aí é que está a questão, que ela não é constante igual a zero, né? Entende? Então pensa na derivada, a derivada tem, se um daqueles coeficientes não for nulo, né, a derivada também não vai ser. E aí a derivada positiva, negativa, a função é crescente ou decrescente. Tá bom? Então tem que ser tudo igual a zero, sim. É o único jeito de ser tudo zero. Tá bom? Entendi. Tá certo. Mais perguntas? Professor, eu posso procurar a solução através do método de Frobenius e justificar que elas são linearmente dependentes através das raízes do polinômio inicial? Pode sim. Mas aí são duas coisas bem distintas, né? O polinômio, as raízes do polinômio da equação inicial, aí como se diz, para mostrar que são linearmente independentes, você tem que saber como é que são as soluções, né? Então é um pouquinho diferente, mas pode sim, pode fazer. É porque você já está lá adiante na equação inicial, né? E a gente nem estudou a equação inicial ainda. É que eu faço física e na matéria de fundamentos matemáticos e KB a gente estudou isso. Tá bom, pode sim, Gustavo. Poxa, você vai se divertir daqui para frente, porque tudo que nós vamos fazer você já deve ter estudado, porque é exatamente essa equação inicial, etc., é que a gente vai estudar daqui para frente. Tá bom? Poxa, eu tô vendo que tá valendo a pena fazer o curso então, hein? Muito bom, né? Valeu, gente. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? O Igor vai fazer uma pergunta aí? Olha, professor, não, só ia te avisar que eu já te veio aquele e-mail que você me pediu. Tá bom. Eu vou dar uma olhadinha no que está acontecendo e volto a entrar em contato com você. Tá bom? Beleza. Ok, Beleza, gente. tchau, professor. Tchau, professor.